Olá, hoje nós vamos falar sobre poesia e filosofia. Roda a vinheta aí. O assunto de hoje é o terceto. O terceto é um conjunto de 3 versos e uma estrofe. Vamos falar de um terceto específico, um terceto que possui 2 estrofes, uma contendo 3 versos e outra contendo apenas um verso. Isso exige do poeta um poder de síntese muito grande, faz com que ele tenha que concatenar suas ideias em um trecho muito curto. Vamos olhar um terceto que eu compus há algum tempo atrás para a gente poder fazer uma análise sobre ele aqui. O nome desse terceto é Terceto do Mundo Moderno. O homem que pensa é livre, jamais se adapta aos grilhões. Por isso, se não o impedem de pensar, o enclausuram em suas opiniões. Logo no primeiro verso nós temos um axioma apresentado. O homem que pensa é livre. Primeiro é associado um pensamento à liberdade. Só que esse pensamento, expresso aqui, é o pensamento pleno, um pensamento quase que utópico, pois esse pensamento pleno depende do conhecimento total da verdade. Verdade essa que é praticamente inatingível, pois a percepção humana ela é incapaz de observar algo em todos os seus aspectos. É impossível, não existiu nenhum homem normal, né? Se a gente não entrar nos conceitos de religião, né? A gente está pensando puramente no homem como homem, não existiu nenhum homem capaz de observar qualquer coisa em seu aspecto pleno. Por isso a gente pode afirmar que não existiu nenhum homem capaz de pensar plenamente. Se nenhum homem foi capaz de pensar plenamente, nenhum homem realmente foi livre. E os filósofos anteriores já haviam observado isso. Sócrates, por exemplo, disse a frase "só sei que nada sei". Nessa frase está imbuído esse conceito, o conceito de quem reconhece não conhecer a verdade plena do mundo. Afinal de contas, é impossível que um homem conheça de tudo. O segundo verso diz "jamais se adapta aos grilhões". Esse verso, na verdade, é uma explicação do que há anteriormente. Por isso é utilizado os 2 pontos. O homem que pensa é livre e jamais se adapta aos grilhões, ou seja, aquele homem que pensa e possui a liberdade, pois ele já adquiriu o conhecimento pleno das coisas, ele não vai se adaptar a nenhum tipo de conceito que o leve ao erro, porque ele vai reconhecer isso. Então ele não vai ser preso pelas armadilhas do desconhecimento. Esses grilhões aí estão em sentido metafórico, estão no sentido dos enganos que nos levam a ficarmos aprisionados a conceitos errôneos. E isso prepara o leitor para a segunda parte do poema, os 2 próximos versos, onde se chega a uma conclusão a partir do axioma trazido acima. Por isso, se não o impede de pensar, o enclausuram em suas opiniões. Primeira coisa a ser observada é esse verso, por isso, se não o impedem de pensar. Há aí um sujeito oculto. E quem seria esse sujeito oculto? Esse sujeito oculto seria justamente um poder constituído, ou Estado, ou igreja, ou um grupo, um grupo corporativo, um poder constituído que tem influência sobre a massa da população. E é justamente esse poder constituído que, quando não consegue impedir que as pessoas pensem através de um ensino de má qualidade, através de problemas de falta de saúde, né, falta de cultura, né, um problema cultural que não vem só do ensino, vem também da dissolução da estrutura familiar, das estruturas base da sociedade, né, de modo geral. Então, quando isso não é feito na sua raiz, ou seja, quando ele não é impedido de pensar por esse sujeito oculto que representa um poder maior que está acima do homem, um poder maior no sentido material mesmo, e não no sentido espiritual, o enclausura em suas opiniões. Porque o que é enclausurar uma pessoa na opinião dela? Esse verso ele tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é em deixar a pessoa falando sozinha, ou seja, aquele que consegue atingir um nível de pensamento próximo ao nível ideal, ao nível de excelência mostrado nos primeiros versos, ele acaba sendo abandonado, acaba sendo deixado à margem da sociedade e se torna prisioneiro de suas próprias opiniões, porque o que ele fala não é ouvido e o que ele pensa não é percebido. A sua percepção de mundo não é
ultrapassada além de si. Ele não consegue trazer para os outros o que ele enxerga do mundo e o que ele pensa do mundo. Essa seria uma interpretação. A segunda interpretação, o enclausuro em suas opiniões, seria justamente no fato de se manipular todos aqueles elementos que são trazidos à pessoa para que essa pessoa consiga criar dentro de si conceitos e consiga pensar por si só. Então, quando você tem elementos viciados trazidos até você, o seu pensamento também vai ser um pensamento viciado. E isso é uma coisa muito comum hoje, uma forma de ação muito comum hoje, principalmente dos grupos governamentais e que possuem influência ideológica maior. Hoje, dizendo até o grupo, o pessoal da esquerda, os progressistas. Porque o que eles fazem? Eles criam uma série de espantalhos, uma série de falácias. As pessoas, a partir dessas falácias e desses espantalhos, vão tirando conclusões que, na verdade, são apenas a repetição de um discurso pré-determinado. Então, entrando em alguns conceitos, se você observar determinados grupos chamados de movimentos sociais, né, de maneira geral, eles têm uma forma de pensar que é igual. Por exemplo, quando você vai ver uma feminista defender o aborto, o argumento dela é: meu corpo, minhas regras. E se você tentar entrar a fundo num diálogo, numa conversa com essa pessoa, você vai ver que não há profundidade ali. Ela ouviu isso em algum lugar, né, absorveu esse conceito e apenas está repetindo esse conceito. Acha que está pensando por conta própria, quando na verdade está reproduzindo um pensamento, não está pensando. Então, isso é uma forma de enclausurar a pessoa no seu próprio pensamento. Assim como esse eu citei apenas um exemplo, mas é muito comum nós vermos pessoas hoje que têm uma determinada opinião muito firme sobre algo, né? Eu citei o feminismo, mas há outras coisas, não diria só também na esquerda, não, para não dizer que eu tô sendo crítico apenas com a esquerda. Em vários outros grupos de liberais, por exemplo, tem alguns conceitos que eu também considero que são reprodução de pensamento, né? Quando o cara fala assim, Estado tem que ser zero e o mercado tem que ser totalmente livre. Às vezes ele está reproduzindo um pensamento que é quase anarquista e acha que está reproduzindo um pensamento liberal. E o pensamento nem é dele, né? Porque uma coisa é você... É claro que você não tem como reproduzir, ter uma ideologia externa sem que seja sua. Sempre vai haver algo de outra pessoa. Mas é possível que você entenda determinada coisa, né, compare com as outras coisas que você tem ao seu redor e chegue à sua conclusão. Então você, ao invés de reproduzir um discurso, você vai emanar o seu discurso, que vai ter elementos daquele discurso de um determinado grupo, mas que vai ter uma certa flexibilidade que vem de você. Obviamente, como o afirmado acima, né, o conhecimento pleno, total, a verdade plena, né, o pensamento livre de verdade, ele não existe, é uma utopia. Mas nós temos que buscar esse pensamento sempre. Essa busca depende justamente de se ter uma percepção melhor do mundo. Então tá aí, um terceto, né? São 4 versos, apenas, com uma profundidade enorme. Eu queria mostrar isso para vocês porque eu realmente sou fascinado por tercetos. Eu acho que o terceto é um desafio maravilhoso para quem gosta de escrever. E eu posso dizer, né, fazer essa interpretação desse terceto porque eu não peguei o terceto de outra pessoa. Eu peguei um terceto que eu mesmo escrevi e eu sei o que eu quis dizer no momento que eu estava escrevendo. Então é isso, pessoal. Leiam mais, procurem ler, se informar, procurem buscar o conhecimento, mas vamos sempre estar atentos aos engodos, às falácias que estão à nossa volta, para que nós construamos o pensamento o mais próximo possível do pensamento ideal, aquele inatingível. Se Sócrates dizia que nada sabia, não seremos nós que saberemos alguma coisa. Mas é a busca que é importante, porque é a busca que vai nos levar a um pensamento próximo do ideal. E esse pensamento realmente nos libertará. Até a próxima. Muito obrigado. Forte abraço.